Pois é, Marcão, muito bom dia pra você, bom dia pra todo o Brasil, nossa audiência qualificada de todos os dias. Marcão, a família está assustada com tudo o que aconteceu. Marcão, ninguém esperava toda essa ação criminosa, essa tentativa de sequestro que aconteceu na Zona Leste, daqui da capital paulista. E o que chama a atenção, Marcão, é exatamente isso que o doutor Eduardo levou em conta. A ação rápida da irmãzinha desse menino. Ela imediatamente viu quando esse homem, esse suspeito, já foi pra cima da criança, tirou ela da bicicleta, arrastou essa criança e queria colocar ela dentro do veículo, dentro do táxi. E imediatamente essa criança, a irmãzinha, já foi atrás e um homem, um comerciante ali da região, viu essa cena e partiu pra cima. Puxou ali como fosse um cabo de guerra, praticamente, toda essa situação e conseguiu retirar essa criança, esse menino, das mãos desse criminoso. Paralelo isso, Marcão, assim que isso terminou, essa cena aí, outros populares se aproximaram deste carro branco, desse táxi que estava ali. E o que eles fizeram, Marcão? Sumiram com esse homem e também um outro suspeito que estava dentro desse táxi. Eu falo ao vivo aqui do 53 DP aqui na Zona Leste de São Paulo. O que está acontecendo aqui, Marcão? A investigação começou agora. O delegado responsável por esse caso está ouvindo, neste exato momento, o taxista, que estava, inclusive, ali, viu, Marcão? A gente pode observar a movimentação neste exato momento ali dos policiais, e é esse aqui, é o taxista. Vou ver se ele consegue falar com a gente. Você consegue vir aqui, Robert, falar com a gente rapidinho? Um minutinho? Beleza, Marcão, ele vai voltar para falar com a gente aqui, um minutinho só. Por quê, Marcão? Ele é quem estava dirigindo este táxi, esse carro branco, e ele contou previamente pra gente o seguinte: ele estava lá, foi convocado para poder fazer essa corrida, e aí ele falou o seguinte: olha, pra onde que é? E explicaram exatamente pra onde que é, e ele disse o seguinte, contou uma historinha, Marcão, dizendo que ele era pai de uma criança, que ele iria até o bairro pra procurar essa criança, e ia sair com essa criança do bairro, mas antes tinha que passar na casa de um amigo, que seria basicamente o comparsa dele nessa ação criminosa toda. Agora, Marcão, eu tentei falar com a família mais cedo, são venezuelanos, eles estão completamente assustados com toda essa situação, não quiseram dar nenhuma declaração e estão dentro de casa presos. Foi essa frase que eles falaram: a gente está preso, não queremos sair daqui de dentro agora, porque estamos assustados com tudo isso que aconteceu. Mas Marcão, é lamentável, porque a gente nunca iria imaginar uma situação como essa, e ainda com imagens que mostram essa ação aí absurda, viu? Eu tô preocupado, tô muito preocupado mesmo. Inclusive, eu não estou sozinho, estou com o Vini, estou com o doutor Eduardo, estou com os melhores, que são os nossos telespectadores, que estão acompanhando o nosso programa nesse exato momento. Muita coisa, doutor Eduardo, passa pela minha cabeça, mas às vezes eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque senão, como eu sempre falo, eu fico como errado na história. Só que eu também não sou obrigado também a ficar calado diante de uma situação como essa daí e diante de tantas coisas que eu ouço por aí relacionado à questão seguinte, do tráfico de crianças. Do tráfico de crianças e também do tráfico de órgãos. É um assunto seríssimo que precisa ser discutido, porque acontece, tem acontecido. A Polícia Federal investiga isso daí, nós não temos nenhum relato, nenhuma conclusão ainda das investigações, mas eu fico com muito medo das nossas crianças estarem sendo sequestradas tanto para tráfico humano, como naquele filme, não sei se você chegou a assistir, que as crianças eram sequestradas de um país para o outro e lá elas eram abusadas sexualmente. Um caso terrível. E outro caso também que eu vi, do tráfico humano, onde crianças, jovens, são na realidade sequestrados e são na realidade, são retirados os órgãos e vendidos os órgãos. Então eu fico com muito medo disso estar acontecendo aqui na nossa cidade. Por isso que a prisão desses dois indivíduos é muito importante, porque pode desvendar esses mistérios que eu acabei de citar agora, ou não, doutor? Perfeito, Marcão. Você tem sido uma voz aqui no país que tem levantado essa possibilidade de tráfico de crianças, tráfico de órgãos, e isso tem que ser investigado, sim. E esse caso, Marcão, pode ser a ponta de um iceberg. Podemos estar prendendo alguém aí que vai revelar uma grande organização criminosa nesse sentido. Nós vamos continuar acompanhando. O Vini Júnior está ali. Ô Vini, se o delegado puder falar conosco, é muito importante, viu? Se o delegado que está aí agora puder falar conosco, ou esse taxista que acabou de entrar e você conseguiu, junto com o seu cinegrafista maravilhoso, filmar o momento que o taxista chega na delegacia para prestar depoimento. Ó. Esse é o taxista, ó. Esse é o taxista que estava levando os indivíduos que iriam sequestrar as crianças. Ó. Esse é o taxista, ó. Ele falou alguma coisa? O taxista falou, Maricota? Então coloca, vamos acompanhando, vamos lá. O rapaz chegou pegando na maçaneta lá, né, pedindo para levar ele ali na Moreira Neto. Só que no caminho tinha um rapaz pra ele pegar, né? Aí nisso aí ele falou, vai ali na Janete. Chegou na Janete e falou, não, Janete na Moreira Neto. E estava tudo enrolado, né? Aí beleza, foi pra Moreira Neto, fizemos uma volta lá e foi para o carro. Ele viu a criança,
e tentou pegar a criança à força, cara. Nisso, a população já vinha correndo, né? Graças a Deus o senhorzinho também pegou no braço da criança lá e conseguiu evitar de ele entrar no carro, porque também eu não ia sair do carro. O carro, desliguei o carro, não ia sair, entendeu? Nisso, aí os dois conseguiram ficar dentro do carro, travei o carro, e ele falou, corre, corre. Eu falei, não vou correr, você vai se lascar. O que eu quero dizer aqui, não, ele também, o taxista, não quer dizer que ele esteja envolvido. É bom deixar bem claro isso daqui para todo o Brasil. Ele estava fazendo um serviço, foi contratado. Agora, quem vai dizer se sim ou se não é a polícia, não é eu. Porque ele pode estar fazendo um serviço como eu poderia ser o taxista ali e estar fazendo um serviço, nem imaginava que os caras iriam fazer. Agora é a polícia que vai investigar. Mas ele disse que assim que sair da delegacia vai falar conosco. O Vini continua na delegacia, nós vamos voltar daqui a pouco com esse caso. Eu quero que você fique aqui porque é um mistério. A família também das crianças pode falar conosco a qualquer momento, porque essas crianças poderiam nesse exato momento estarem desaparecidas. Mas graças a Deus, as pessoas que estavam ali, elas não foram levadas, Vini. Eu fiquei com o coração partido, Vini, quando eu vi essa cena. Mandei rapidamente para a Mari aqui. Nós temos um grupo aqui, que eu não vou falar o nome do grupo, mas nós temos um grupo aqui, e esse grupo eu mando tudo lá que eu vejo de importante, eu mando lá no grupo pra gente trazer aqui dentro do Primeiro Impacto. E quando eu vi essas cenas aí, ainda mais pra mim que sou pai, acredito que para o doutor Eduardo também, vendo uma cena como essa, é pra deixar qualquer um revoltado, né, doutor Eduardo? Revoltado, desesperador, enquanto ele arrastava a criança, a irmãzinha correndo em direção pra tentar salvar, tudo isso me chamou muita atenção, Marcão. E tá na porta da delegacia, Vinícius Rangel, com você, Vinícius Rangel, tá saindo agora, ó. Pois é, Marcão, a gente está ao vivo aqui com o Robert, que é o taxista responsável, então, por conduzir aquele veículo, carro branco. Robert, eu queria que você contasse pra gente em detalhes como é que foi essa abordagem e o que eles falaram pra vocês durante esse percurso, porque foi mais de 1 hora você circulando com os dois, né? Por aí. Eles pegaram, um pegou o táxi lá no ponto, aí nós no caminho, ele falou assim, ó, tem outro rapaz pra nós pegar no meio do caminho ali, em Ferraz, né? Tudo bem, pegamos lá, aí nós fez o retorninho, foi na Moreira Neto, ele falou, para aqui o carro. Aí parei. Aí daqui a pouco o outro rapaz pegou uma criança pelo braço e começou a trazer pro carro. Nisso eu desliguei o carro e falei, daqui eu não vou sair. Eles tinham falado pra você alguma coisa, se um era pai, se o outro era responsável, o que eles falaram pra você dentro do carro que eles iriam fazer ali naquela região? Sim, um falou que era o pai. Falou que a mãe tinha pegado a criança à força na escola lá, que ele veio tentar recuperar, assim que se achasse a criança, ia ligar pra viatura pra poder pegar a criança de volta, né? Eu não vi isso aí eu só vi ele arrastando a criança. E pra você, como é que foi toda essa cena? Porque eu imagino que foi um desespero ali, você não tava entendendo nada. É ruim demais, você fica até... Eu não tive reação de nada, só a reação minha foi desligar o carro e esperar a população vir pra pegar eles. Agora, parece que teve alguns populares que chegaram a arrastar esses dois suspeitos dentro do carro pra um outro lugar. Você chegou a ver alguma coisa disso? Não, arrastaram só pra calçada lá e de lá eu não vi mais nada. Foi, ele chegou no seu ponto. Aí, Marcão, ele tá contando aqui pra gente agora como é que foi toda essa situação. O que impressiona é a cena, né? Porque é uma brutalidade o que ele faz. Ele arrasta essa criança com muita força. Pegaram lá no ponto de táxi, falaram pra mim que ia pegar um rapaz em Ferraz, de lá ia pra Moreira Neto. Que a mãe tinha raptado a criança, isso, aquilo, que ele era o pai. Que se achasse a criança, ela ia ligar pra viatura pra poder ir lá pegar, né? Nisso saiu um rapaz do carro lá que ele pediu pra sair pra pegar a criança. Nisso arrastou a criança por tudo. Em que momento que você percebeu, Robert, que você estava sendo vítima de uma situação como essa? Estava sendo feito refém também de uma situação como essa? Na hora que eu vi ele arrastando a criança. Ali foi desesperador. Desliguei o carro, falei, daqui eu não saio. Pode estar armado, o que for, não vou sair. Quando ele pediu para você ir para aquele endereço, ele deu o endereço exato, ou seja, você sabia exatamente para onde estava indo? A rua eu conheço, né? Direto vou lá, tem um taxista nosso colega que mora lá naquela rua. A rua eu conheço, só que aí na hora que ele falou pra mim pegar um rapaz em Ferraz, eu já fiquei meio assim, né? Eu não gosto de parada. Segunda parada eu não gosto. Vocês ficaram circulando por muito tempo. Dentro do carro, ele chegou a comentar alguma coisa? Ele conversou com uma outra pessoa? Algo que dava a entender que talvez ele estava monitorando essas crianças há um tempo já? Não, eles não chegaram a conversar nada. Mas como é que foi o comportamento deles? Então, eles ficaram observando crianças, eles foram direto ao endereço. Qual foi esse comportamento? O endereço... É que eles pegaram lá o endereço, né? Mas tinha foto, tem tudo. Lá o número é 90 da Moreira Neto, lá, uma casa azul. Eles passaram lá 2 vezes lá, e não viu a criança lá um dia anterior, né? Com um taxista também. E no outro dia foi comigo. Então já tinha um outro taxista envolvido nessa história? Eles tinham um dia anterior, já tinham pegado um táxi, feito a mesma situação? Só que o taxista também não foi nada pro taxista, só mandou ir lá naquela rua, deu a volta e deixou de novo lá em Guanás. Entendeu? Então, essa situação, eles estavam procurando uma criança específica e não uma coisa aleatória. É uma criança específica. Ele falou que era o filho dele. Você acredita em tráfico humano? Acredito. Você acredita que essa seria a situação ali vivida? Pode ser que sim. Por que a criança gritava? O que ela gritava? Gritava, se debatia, né? Parecia que não conhecia. Na verdade, não foi o suposto pai que foi pegar a criança, foi o outro rapaz. Tá? O pai estava dentro do carro comigo. Na hora que ele viu que a população estava vindo, ele falou: acelera, acelera. Eu fui, desliguei o carro, falei: não vou acelerar nada.
Aí travei a porta, assim na hora que a população chegou, eu travei pra população pegar. Você Pegaram. viu alguma conversa deles dentro do carro? O que eles comentavam enquanto seguiam para esse negócio? Não comentava nada, só falava que a criança tava meio triste, que tava lá com a mãe. Isso aí é o outro que entrou, o segundo que entrou, né? Só isso. Não, o primeiro era o pai, o segundo era o amigo dele, sei lá o que era. Você percebeu que essas crianças eram estrangeiras, que elas não falavam a língua Eu brasileira? percebi porque eu só escutei grito. Só escutei grito. Você é pai? Eu sou pai. O que passa pela sua cabeça vivenciando essa cena aí? Deus é mais, dá vontade de pisar na cabeça dele. É que eu tive que manter a calma. O Hobbit, eu vou até pedir licença aos colegas, nós estamos ao vivo para todo o Brasil agora no Primeiro Impacto, e o Marcão, ele tá no estúdio te acompanhando também, e ele também é pai, ele vivenciou, imaginou todo esse tormento de como pai, como, enfim, tem muitas pessoas que pensam nessa mesma situação, mas eu queria que você relatasse o seu sentimento ali, ao perceber que uma criança estava pronta para ser sequestrada. De revolta. Revolta. Eu não ia sair do carro, ele ia me matar junto ali, porque eu não ia sair. Podia estar armado que eu desliguei o carro, não ia sair dali. Se ele conseguisse colocar a criança no carro, o carro ia ficar parado. Agora, você já se imaginou passar por uma situação como essa? Já tinha ouvido alguma história, relata de criança sendo sequestrada na região? Na internet aparece muito, né? Na internet aparece muito. Marcão, ele tá aqui, acabou de prestar depoimento, a gente tá acompanhando esses últimos detalhes aqui agora, mas o que a gente sabe, Marcão, é o seguinte, este caso tá sendo agora investigado pelo 44DP, o delegado responsável por esse caso já está na rua junto com a equipe, os investigadores, porque estão atrás, então, desses investigadores, desses sequestradores, e também eles querem saber por qual motivo, se realmente é tráfico humano ou algo relacionado a isso, tudo tá sendo investigado a partir de agora. O boletim de ocorrência acabou de ser confeccionado e todo esse caso está andando agora. Os delegados estão reunidos lá dentro para poder conseguir mais detalhes. Eles vão voltar na rua deste caso agora à tarde. Nós vamos seguir acompanhando tudo bem de perto para mostrar para vocês, para todo o Brasil, viu, Marcão? A cara de vergonha aí, ó. Por que não estando criança? Se não é meu tio pra ver lá, vocês iam levar a criança? Tava no dentro do carro, na cara é Uber, mano. Dois finlandeses aí, Sem vergonha aí, ó. Não, mano. Não tá fazendo com a criança? Você conhece a criança? Não, ele que Você conhece? eu conheço ele da ocupação que eu quero. Ah, se ele estivesse se matando, você ia se matar Não, também? ele só chamou irmão. Você só chamou pra vir, mano. Entendeu? Eu juro por tudo que é sagrado, irmão. Olha, velho. Tudo que é sagrado, irmão. Pelo amor de Deus. Que é mais sagrado. Você tem que morrer. Os dois, não vai enterrar os dois hoje. Uma das pessoas na calçada diz o seguinte: olha a cara do pedófilo do sem vergonha. Então, assim, se nós estamos descartando aquela hipótese de que haveria parentesco, não tem parentesco nenhum. E se esses dois foram até lá para sequestrar essa criança, aí surge a hipótese de tráfico humano ou até de abuso sexual. E aí eu tô vendo que um dos rapazes tem uma peruca. Eu fico me perguntando, será que então ele não colocou a peruca para disfarçar? Então, esse daí é o taxista, correto? Não. Os dois são os passageiros. O da peruca, ele ficou dentro do táxi e o rapaz de azul é o que aparece na imagem arrastando a criança para dentro do táxi. Então, assim, esses dois pediram a corrida. Aí, como você falou, a princípio o taxista não tem nada a ver, porque ele foi lá para fazer a corrida. Eles não disseram pro taxista qual era a verdadeira intenção deles. Agora, eu tô vendo esses dois ali e as falas da população, e nós colocamos os sinais sonoros, tem muito palavrão, dando a entender que poderia ser um caso de tentativa de um abuso sexual. Gardinalha, o fato deles serem pegos pela população, né, e depois terem desaparecido, né, isso aí chama muita atenção, porque no áudio lá dá pra perceber, nós vamos enterrar vocês hoje, fazer algo do jeito. E se for realmente pedófilo, aí ninguém perdoa. Quem perdoa geralmente é a justiça e a legislação, mas a população e o crime não perdoa esse tipo de delito, porque é gravíssimo. Se não tem parentesco com a mãe não conhece ninguém, os tios não conhecem ninguém conhece esses dois aí, pegaram a criança pra quê? Né? Pode ser, eu acho que você tem razão. Agora, crime sexual. Tem uma questão grave aqui, veja bem, hein? Não estamos fazendo assim nenhuma acusação, porque não temos, são possibilidades, são ilações aqui. Nós queremos o esclarecimento. O que é grave nessa história é que os dois, eles não foram detidos. Porque depois desse episódio em que a população os cercou, eles foram embora. A ocorrência não foi registrada, talvez até pelo fato dos pais serem estrangeiros, às vezes estão de maneira ilegal no país, não quiseram procurar uma delegacia. O Derek
Pessoal, boa noite. Quem conhece o Robert sabe que ele é taxista e ele trabalha no ponto de táxi São Benedito, que fica localizado aqui em Goianazes, ali na esquina com a Igreja Católica. Hoje, durante a tarde, o Robert estava parado, era a vez dele, ele estava esperando chegar um passageiro. Quando esse suposto passageiro chegou, abordou ele, falou que precisava de uma corrida, falou para ele o endereço, entrou no carro, o Robert ligou o taxímetro e seguiu a viagem. No meio do percurso, eles pararam, pegaram outro passageiro, conhecido desse primeiro passageiro que já estava no carro, e seguiram para o destino final. Chegando no destino final, ainda com o taxímetro ligado, o passageiro pediu para descer do carro, que iria buscar o filho dele, que no caso ele tinha guarda desse filho, dessa criança, e essa criança estava com a mãe, e ele iria lá buscá-lo. Na verdade, ele falou pro Robert que a mãe tinha tomado o filho dele e ele tinha guarda, e ele ia pegar essa criança, ia chegar lá buscar e ia ligar para a polícia para ter o filho de volta. Chegando lá, o Robert fez do jeito que ele pediu, desceu mais o carro e ficou aguardando ele voltar com a criança. Quando o Robert notou a movimentação estranha, rapidamente o Robert parou o carro, esperou eles entrar, travou as portas, desligou o carro e ficou com eles ali dentro. Foi quando a população chegou, cercou o carro, aí o Robert abriu o carro, pediu para eles descerem, e a população fez justiça com as próprias mãos. Inclusive o Robert acompanhou tudo, estava lá como nos vídeos que vocês podem ver nos meus stories. A gente já tá tomando todas as medidas cabíveis, boletim de ocorrência, tudo direitinho conforme manda. Tem bastante página procurando a gente aqui para postar a versão do Robert. E é isso, qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente sempre correu pelo certo. A verdade é uma só e esse mal entendido ele vai ser esclarecido. As pessoas que conhecem ele, que sabem da índole dele, sabem que ele é de família, ele é um pai de família, e a gente espera que tudo isso passe, né? Porque a internet é terra sem lei. Cada um posta o que quer, comenta o que quer, do jeito que quer, e a gente tá falando de vidas, né? Depois que caiu na internet já era, e a gente tá falando de vidas. E é isso. Tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Crendo e confiando que vai dar tudo certo.